vocês. Porque sem cada um de vocês não existiria casa, não existiria trabalho. Cada um de nós é um elo dessa corrente de amor que a gente entrega todos os dias para a nossa sociedade. Quando abrimos a porta e recebemos alguém com carinho, estamos dando com certeza o nosso melhor. E cada trabalho nessa casa é feito com muito amor e muita disciplina em prol do nosso próximo. Essa casa que acolhe, que orienta, que temos estudos para nortear a nossa vida. A doutrina espírita é isso, meus amigos, essa doutrina que nos consola, que nos esclarece e que tanto bem faz aos nossos corações. A nossa gratidão da direção de todos os companheiros, trabalhadores da nossa casa, os que passaram antes de nós, porque sem o começo nós não estaríamos aqui, né? Sem aqueles que colocaram uma pedra fundamental nessa casa. E todos os trabalhadores ao longo desses 124 anos, a nossa gratidão. E a nossa gratidão a Deus e a Jesus por podermos fazer parte hoje desse aniversário de 124 anos. Então, nesse momento, meus amigos, para dar início à nossa tarefa da manhã, quero chamar o Antônio, presidente da Liga Espírita Pelotense, para fazer a nossa prece, para nos conduzir na prece, nessa prece da festa de 124 anos da nossa casa. Pode passar. Bom dia a todos, meus irmãos e irmãs. Uma honra receber o convite de estar aqui hoje com vocês e compartilhar esse momento. Então eu peço a Deus Jesus, não só por esta casa, a nossa casa, a nossa região em Pelotas mais antiga, mas em todas as outras criadas, que a paz, a Deus Jesus, possa envolver a todos sempre. O amor, o verdadeiro amor de Cristo, possa encontrar espaço em nossos corações e em nossas vidas, desejando a todos hoje, a todos os trabalhadores dessa casa, muita paz hoje, amanhã. Que assim seja, muito obrigada. Agora, antes de chamar a nossa palestrante, eu vou chamar a Dani, para a Dani dar uma palavrinha, que é a nossa presidente. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. E é com alegria que nós comemoramos mais um aniversário da nossa casa. É tão bonito de ver o nosso salão repleto de trabalhadores, estudantes, frequentadores, pessoas que se dedicam tanto, né, para que a nossa casa esteja todos os dias com as suas portas abertas. Se não fosse a dedicação daqueles que começaram lá atrás e hoje estão no plano espiritual e acredito muito que estejam presentes aqui neste momento, e também irmãos abnegados que estão encarnados, que fazem a diferença, entregam o seu melhor, para que todos os dias, encarnados e desencarnados, possam aqui serem acolhidos, serem instruídos e de volta, né, às suas atividades. Então, com imensa alegria que estamos aqui hoje, comemorando esses 124 anos, e passa um filme, sabe? De verdade, eu cheguei aqui com 6 e 7 anos de idade, e hoje eu estou com 45, e eu me vejo como esse trabalhador, alguém que faço parte dessa casa, e que depende de mim, sim. Depende de mim e depende de todos nós. O trabalho, ele não é único, ele não é da diretoria, ele é de todos. A casa é de todos nós. E se ela está com suas portas abertas há 124 anos, sem ter parado as suas atividades, é porque é um pouquinho de cada um. É o amor, é a dedicação, é a entrega. Vocês já perceberam como nós nos referimos à Sociedade União? A nossa casa.
É assim que os trabalhadores se referem à sociedade. E eu ando por muitas casas aqui em Pelotas, na região, e as pessoas não dizem a minha casa, falam no centro espírita. Então eu percebo que esse é um grande diferencial. Pode ser um pouco de egoísmo nosso? Pode ser. Mas é porque nós nos identificamos assim. Aqui nós nos sentimos em casa. Então nós temos o dever de entregar sempre o nosso melhor. Daqui a gente encontra paz, a gente encontra o consolo. É tão bom chegar aqui e ver que tudo trouxe na paz, na serenidade. Chegamos aqui cansados, fatigados, e quando saímos daqui, saímos de ânimo novo, renovado, e isso se perpetua às vezes ao longo de algumas horas, nos sentimos envolvidos ainda pela espiritualidade unida. Isso é gratificante demais. Então, fica aqui meu muito obrigada, né, à frente da direção dessa casa, e a todos, aqueles que já nos precederam, aqueles que estão hoje, e aqueles que chegarão, né, a gente vê jovens aí também, que não é garantia de futuro, mas nós estamos preparando eles para assumir as atividades daqui a pouco. É isso. Obrigada. Obrigada, Dani. Então, meus amigos, vou chamar a nossa querida amiga Georgina Valente. E a Georgina, ela tem uma história com a nossa casa, uma história de amor, né? A Georgina sempre vem à nossa casa, a gente chama a Georgina, aqui está. E isso ao longo de décadas, né, Georgina? Não é agora, é ao longo de décadas. Então, por isso ela foi escolhida para fazer a palestra do nosso aniversário, que é Brilhe a Vossa Luz. Então, 124 anos amparando, instruindo e consolando corações. Georgina, sejas muito bem-vinda. O nosso abraço carinhoso para ti e que Jesus te inspire nesse momento. Que assim seja. Meus amigos, emocionada e feliz com a oportunidade desse momento. As palavras da Célia e da Dani realmente nos fazem nos sentir em casa. Viemos acompanhando o crescimento da Dani, que somos amigos há muito tempo, Ana Cláudia, Célia. E hoje, feliz, vejo aquela adolescente como presidente da casa. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque quando nós deixamos esse legado de amor e de responsabilidade e de dever para os nossos filhos, realmente nós alcançamos uma parte da responsabilidade que Deus nos deu para sair deste mundo melhor do que chegamos. Também nós, lá na nossa casa, o Brilho do Senhor, meu filho é nosso vice-presidente. Eu estou na presidência agora nesse período, e o nosso filho tem nos acompanhado com muita alegria a tarefa de dividir a responsabilidade de dirigir uma casa espírita. Então, meus amigos, hoje, celebrando com todos esta festa maravilhosa, que é 124 anos, onde brilha a vossa luz. Quando nós saímos daqui, em novembro, não é, Ana Cláudia e Célia, foi em novembro que nós estivemos aqui, numa palestra, nós íamos pela estrada, a gente realmente vem uma vez por ano, e nós íamos pela estrada e nós dizíamos assim, bom, só o ano que vem, ou não, se Deus permitir, porque depois quando a gente já passou dos 70, a gente vai contando assim, ó, as despedidas possíveis que vão acontecendo na caminhada e na estrada. E eu disse assim, será que Deus vai nos permitir voltar outra vez? Quando na realidade o convite já nos foi feito e retornamos um mês depois, né? Aí deu tudo certinho, acomodamos a agenda, nós tínhamos assim, bom, vou fazer a minha última palestra dia 21, quando chegou essa dia 27. Aí nós acomodamos, não poderíamos deixar, né, essa data tão maravilhosa para nós, de realizar este trabalho. Brilhe a vossa luz. Quando eu pensei em trazer
a forma como trazer esse tema que nos foi colocado pela Célia, deve ter a direção, não sei como foi escolhido o tema. Eu pensei assim, brilha a vossa luz. Eu fui, bom, vamos iniciar. Aí eu fui ver que brilha a vossa luz está atrelado ao sal da terra. E buscando as bem-aventuranças, eu disse que tema realmente profundo e feliz. Nós fomos, então, diz assim, é Natal, vamos iniciar pelo embalo de Natal, para vermos aquilatar, se possível, a nossa responsabilidade enquanto palavras de Jesus, quando nos diz, brilhe a vossa luz. Então, Jesus nasceu na cidade de Judeia, Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Todos nós conhecemos. O rei Herodes, devido às profecias, ficou preocupado porque ia nascer alguém que ia fazer a diferença, ia nascer o Cristo. Em Belém, responderam-lhe, pois o profeta Miqueias, que escreveu o seguinte: tu, Belém, na terra de Judá, não és de forma alguma menor entre as localidades principais de Judá, porque sairá de ti um governador para conduzir o meu povo de Israel. E terminado o encontro, os sábios retornaram o caminho. A estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, parando sobre o lugar em que estava o menino. A estrela ia sinalizando que é a história mais conhecida do mundo, que é do nascimento de Jesus. Ao tornar a ver a estrela, eles seguiram o caminho. Ao tornar a ver a estrela, a alegria deles foi grande. Entrando na casa onde estava o bebê e Maria, sua mãe, inclinaram-se diante dele. Era uma luz intensa, que a doutrina espírita entende como algo que sinalizasse que a espiritualidade se posicionou frente àquele lugar para indicar onde Jesus estava. Ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Contudo, quando regressaram à sua terra, não passaram por Jerusalém, porque outra voz avisara no meio de um sonho que deveriam voltar por outro caminho. Por outro caminho. E fugiram para o Egito. Todo o nascimento, toda a vida do Cristo foi permeada por esses fenômenos espirituais. Acontecimentos naturais que nós, a doutrina espírita, explica. Avisou também José: levanta-te e foge para o Egito com o menino e sua mãe, e fica lá até eu dizer que possas voltar. José, na mesma hora, ergueu-se, arrumou-se, porque Herodes vai procurar matá-lo. Então José, em sonho, recebeu aquela mensagem espiritual. Ele arruma tudo, sem pestanejar, porque conhecia, sabia o que era a conversa com a espiritualidade. Fique até lá, até a morte de Herodes, que foi isso que aconteceu. Herodes ficou furioso, porque ao saber que os sábios o tinham enganado, porque os sábios deveriam avisar que o menino estava lá, não voltaram pelo mesmo caminho, certamente para poupar a vida, porque viram as intenções de Herodes. Passados já 2 anos, mesmo assim Herodes mandou enviados matar todos os meninos de até 2 anos. Vejam só, hoje nós vemos, né, com terror as violências, as dificuldades que passamos na África, os resgates coletivos. Imaginemos todo o lar ser ceifado pela vida daquele bebê, daquele menino até 2 anos. Não havia dor suficiente naquele lugar. Essa foto eu tirei, é uma foto real. Quando na guerra, as crianças, todos morrem pelo contato das bombas.
E estava essa mãe agarrada ao menino. Ouve-se em Ramá um clamor, amargas lamentações e um pranto imenso. É Raquel, chorando pelos seus filhos, e está absolutamente inconsolável, porque foram-se definitivamente. Então, meus amigos, nós estamos aqui neste momento, pensando nesse Jesus, que iniciou sua caminhada terrestre com esse nascimento preparado para nos atender a todos nós. Cresce Jesus, ensinando o caminho do amor. Jesus penetra nos nossos corações como uma luz, com a autoridade do exemplo. Em toda a sua jornada, nós vemos Jesus grande e pequeno. O maior de todos, sem soberba, porque é Jesus. Acalmando as ondas, ensinando os doutores, na carpintaria com José, multiplicando pães e peixes, curando, erguendo, é Jesus. Nenhum só monumento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Antes de Jesus, os restos do templo de Karnak em Tebas se referem à vaidade transitória. Os resíduos do circo de Máxima em Roma falam da mentirosa dominação. As ruínas, Atenas, Acrópole, santuários e castelos, arcos do triunfo, muralhas preciosas, antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele o órfão era pasto da escravidão. As mulheres sem título eram objeto de escárnio. Olha a hipocrisia dos homens. Mulher, quem te julgou? Porque os homens adulteravam, os homens a levavam ao pecado. As mulheres não valiam nada. Eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros, junto com os velhos, condenados à morte sem comiseração. Surge o Cristo, aparece Jesus, a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender as mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar anciões e zombar dos humildes e dos tristes. Imaginemos uma época dantesca como essa, que nós certamente vivemos e estávamos lá. Aparece Jesus e muda o cenário da terra. Um novo mundo começa ao influxo do Divino Mestre. O homem passa a enxergar os outros homens, a ver o homem como seu irmão. Ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O lar, a maternidade, o berçário, escola, o hospital, o asilo são recintos sagrados. E um novo gênio de luz ergue-se acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas da terra. Então surge Jesus, dizendo-nos que sem palácio, sem coroa e sem títulos, surge o gênio da fraternidade. Penetrou o mundo, então, pelas mãos do Cristo, sublime e humilde, continua entre nós em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. O amigo invisível continua entre nós. E esse amigo invisível, este Jesus tão pensado nesta época, modificou o cenário e nos disse: brilhe a vossa luz para cada um de nós, dizendo-nos que nós seríamos anjos se assim o quiséssemos,
que nós poderíamos crescer dando passos lentos, mas poderíamos crescer porque trazemos a luz intrínseca nas nossas potencialidades, porque o amor está dentro de nós. Deus nos criou para sermos felizes, Deus está em nós, nós podemos ser luz que brilha, e essa luz precisa brilhar em cada um de nós para que nós possamos fazer a diferença neste mundo que Jesus definiu antes e depois da sua vinda. 124 anos, amparando, instruindo, consolando corações. O trabalho desta casa incansável, não só desta âncora de luz, mas de todas as casas espíritas e religiosas que se esforçam no bem e que propagam Jesus na capacidade, na colocação, na forma como se coloca a luz, como forma de cumprir com o seu dever. O sal da terra, a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada que se coloca embaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que eu seco, eu enxergo, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, estas foram as palavras de Jesus. Sal da terra e luz no mundo. Como nos sentimos diante dessa responsabilidade? Não podemos mais fazer alguma exposição sem que haja interação, não é, Dani e Ana Cláudia? Como é que nós nos sentimos quando ouvimos esse Cristo dizer que nós somos a luz do mundo? O que nós estamos fazendo aqui nesta casa, 124 anos de trabalho, de amor, de dedicação? O que nós estamos fazendo nas nossas casas, nos nossos lares? Sendo a luz do mundo, o sal da terra. O sal era grandemente valorizado na Palestina, nos tempos de Jesus e até hoje, e indispensável para dar sabor aos alimentos. Nós, simbolizando o sal da terra, no esforço de nos libertar das más tendências, na vontade firme, na autossuperação, na fé inabalável. Sal da terra, sendo 124 anos de trabalho, abnegação, esforço e superação. Mas vamos continuar aqui. Quando nós somos convidados ao trabalho, nós muitas vezes nos esquecemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E essa mensagem de Emmanuel nos acorda para a responsabilidade, porque nós sempre achamos, ou nos denominamos, ou nos sentimos incapazes de realizar a tarefa que nós estamos sendo convidados. Não posso, não consigo, não sou capaz. A Dani faz muitos convites, não faz, Dani? Já ouviu muito disso, Dani? E mesmo olhando
captando, intuída, vendo que aquela pessoa pode ser a luz no mundo, o sal da terra. Eu estive muitas vezes nessa casa, como já sabe. Na última vez que eu aqui estive, eu já participei de vários trabalhos aqui, assim, a evangelização eu conheço lá em cima, trabalho da juventude, encontro de mulheres. Nem sei se eu sei um encontro de casais aqui. Fizemos um encontro de casais. Só não fiz trabalho mediúnico que não compareci. E eu estava numa sala lá, ali na secretaria, e eu, olhando o trabalho que nós íamos realizar à tarde, nós estávamos esperando, eu observando o trabalho da recepção, que eu quero ressaltar aqui, que eu acho que nem estou vendo quem estava na recepção. Que bom que tu veio. Que saudade que eu estava de ti. Que alegria. Por que tu não veio tal dia? Olha como tu cresceu. Olha como tu está bonita. Para cada um que chegava nesta casa, eu escutava uma palavra de boas-vindas. Um sentimento que não era sal da terra, era a luz do mundo. Quando lá dentro, numa aula de evangelização com a juventude, Ana Cláudia interagindo com os jovens, e os jovens dizendo que achavam, que não achavam, era a luz do mundo, era o sal da terra. Quando nós estávamos aqui nos alimentando num almoço feito na cozinha pelos trabalhadores, era o sal da terra, recepcionando carinhosamente o sal da terra. Em todas as atividades, nós fazemos a diferença com o nosso trabalho. Por mais simples que seja, nós erguemos, porque nós somos a luz. Esse é o trabalho que Jesus nos colocou como responsabilidade. Então não afirmes: quem sou eu? Sou inútil. Nós somos aqueles que fazem a diferença. E fazendo a diferença, esse sal que alimenta, que conserva os alimentos, não perde o seu caráter distinto. Nós somos aqueles que fazem realmente a diferença no lugar onde estamos. Sejamos então, aqui tem um ponto bem importante que essa lição merece refletir. Sejamos o sal da terra, brilhe a vossa luz no teu silêncio do trabalho com Jesus. No movimento espírita, às vezes surgem ideias, surgem pensamentos. Não podemos elogiar os trabalhos. Vocês já sabem disso. Não podemos dizer o que nós estamos fazendo. Surgiu até uma proposta de dizer que o trabalho deveria ser anunciado sem colocar o nome daquele que está falando. Porque isso vai deixar vaidosas as pessoas. Talvez seja isso lá, não sei quando é que vai ser isso. Que as pessoas não tenham preferência para esse ou aquele, e o tema seja o mais importante. Talvez sim, talvez deveria, mas olha o que leva a este momento. O que eu quero ressaltar aqui? O que vem de fora não nos torna aquilo que nós já somos. Esses dias eu estava terminando uma exposição, nem era uma exposição, era um encontro.
E esse encontro tinha mais 2 pessoas que nós levamos, Elmira Gladys Petersen e Elmira Pelufo. E era um encontro da família. E aquele encontro favoreceu tantas reflexões, tanta emoção, porque interagimos tanto, apareceu algo que vem de dentro. E uma senhora veio e se abraçou chorando e disse: Georgina, tu não sabe o quanto esse encontro movimentou os meus sentimentos nesta manhã. Eu sei que não pode elogiar. Olha só. Não era um elogio feito à minha pessoa. Era um elogio feito aquilo que ela tinha sentido pelo trabalho realizado, não só de nós 3, mas de todos nós. Porque quando nós aqui falamos, nós estamos recebendo o influxo mental, espiritual de todos aqueles que estão aqui. Porque quantas vezes nós planejamos falar alguma coisa, dizer algo, contar algo, e nem nos passa pela cabeça que não havia necessidade, porque quem comanda o espetáculo são vocês, aqueles que ouvem, e a espiritualidade vai nos transmitindo. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que o silêncio, este silêncio, sejamos o sal da terra, brilhe a vossa luz, no teu silêncio do trabalho de Jesus. O nosso silêncio é esse silêncio de não nos colocar em evidência, mas isso vem de dentro para fora, não é algo que vem de fora para dentro. A luz, ela brilha sem que nós queiramos ou não é algo que a gente possa fazer brilhar, ela brilha na intensidade, brilha a vossa luz, não é? A cantora ali. A arte vem. Eu posso sair daqui me esforçando, cantando, nunca eu vou ter uma luz que me favoreça o cantar, não tem condições, não é nessa encarnação. Mas, então, por mais que eu me esforce, essa luz não virá, porque não vem de dentro. Então, meus amigos, como interpretar então, brilha a vossa luz, de mesmo modo a vossa luz diante dos homens, que glorifique o vosso Pai que estás no céu. Brilhar a luz não é exaltação pessoal, Jesus não quis dizer isso. Brilha a vossa luz não quer dizer sair dizendo que maravilha, que médium maravilhoso, que passista ótimo, eu sou assim o expoente maravilhoso daquilo que eu faço, quando eu estendo a mão as pessoas melhoram. Não é isso. Brilha a vossa luz, é a nossa potencialidade, é a glorificação do Pai, é aquilo que eu sinto e que eu posso fazer e realizar. Isso foi que Jesus quis dizer, brilhar a luz diante dos homens, que é transmitir este Cristo, este Deus que está em nós, para que brilhe no mundo tão necessitado. As ações visíveis de bondade podem inspirar e convencer outras pessoas sobre a realidade espiritual e a importância do Evangelho. Então, como nós falamos, como nós reagimos, nós vamos expor, nós vamos colocar a importância de como o Evangelho está realizando em nossas vidas e aquilo que nós podemos fazer para aquilo que nós podemos... olha só, que paraíso!
Então, o bem não pode ser escondido. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós visitamos alguém numa casa de detenção, muitos já conhecem aqui quando eu fui visitar uma casa de detenção feminina. Eu contei várias vezes. Então eu não vou contar que uma luz entrou naquele recinto e que favoreceu tanto bem aquelas pessoas, que não foi só eu, foi uma equipe. Então eu contei várias vezes. Porque a luz precisa ser divulgada para que outras pessoas se contagiem com o trabalho maravilhoso, especial, abnegado, que é entrar num presídio e distribuir o Evangelho de Jesus, o passe, como nós fizemos naquele momento. Eu fui uma vez apenas, porque eu precisava conhecer o trabalho, quando dirigia lá na Fergs, o trabalho da família. Quando nós dirigimos um trabalho, representamos um trabalho, tu tem que ir e conhecer todo tipo, e eu não conhecia ainda a visita no presídio, então nós tínhamos que ir. Nós fomos, e eu nunca me senti tão feliz diante daquela oportunidade, e aquela luz, aquela maravilha. Até hoje, as pessoas fazem, as pessoas não divulgam. Talvez essa não, a gente não pode divulgar porque é o bem, é uma caridade, a gente não pode dizer. Mas a forma como nós divulgamos é que precisa ser, não é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem uma parábola bem curtinha, rapidamente aqui, que é a parábola da semente, que diz assim: o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra e dormisse e levantasse, de noite e de dia, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Depois do fruto amadurecer, logo ele mete a foice, porque é chegada a ceifa. Foi Marcos que nos falou. A parábola da semente é bem curtinha, são 3 versículos. Brilha a vossa luz. Como aquilatar uma semeadura de 124 anos de amor, esclarecimento, consolo, renúncia, indulgência e caridade? Como é que nós vamos, aqui neste momento, aquilatar todas as mães que saíram de suas casas para dar a sua hora de contribuição aqui? Aquelas que se sobrecarregaram na carga de trabalho. Aquela que chegou para a avó e disse assim: cuida dele só um pouquinho, porque hoje eu tenho que ir na casa espírita. Como é que nós vamos aquilatar? Muitas vezes o esposo não é da mesma crença e diz: tu já vai de novo para essa casa, blá, blá, blá. E a minha mãe saía chorando de casa por ser espírita, porque o meu pai não era espírita ainda. E ele escutava palavras tão grosseiras. E ela saía chorando e ia para o centro espírita. Como é que nós vamos aquilatar esse esforço que faz toda criatura engolir a sua própria dor e entrar numa casa para tratar da dor do outro? Como é que nós vamos aquilatar, meus amigos, o esforço, a renúncia, que é esquecer de si para pensar no outro? Muitas vezes nós estamos estendendo as mãos no passe, quando nós temos na nossa casa, no hospital, o irmão querido na UTI, a mãe sofrendo, e nós aqui orando, pedindo ao Cristo, aquele que disse: brilha a vossa luz. A
abnegadamente esquecendo de nós, dos nossos próprios problemas e rezando que aquele que aqui veio nesta casa saísse daqui confortado melhor do que aqui chegou. Nós não representamos nós aqui estamos em trabalho do Cristo para divulgar sobre a terra a imortalidade da alma, que nós continuamos vivendo. Então o reino de Deus é como se o homem lançasse essa semente à terra, e nós saímos semeando, saímos espalhando a semente, e dormisse e levantasse, entramos na vida e saímos da vida, de noite e de dia, e a semente vai germinando, a gente nem sabe como, e nós vamos buscando crescer, buscando o trabalho com Jesus, sem Ele saber como. Nós acordamos em cada encarnação melhores do que chegamos. A terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E nós vamos conquistando, e nós vamos crescendo, e nós vamos evoluindo. E depois o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, pois é chegada a ceifa. A ceifa chega para todos nós. Nós estamos com um irmão que está bem doente, assim, num processo difícil. E ele, ele está, inclusive, na UTI, por isso que eu dei o exemplo, me lembrei dele. Ele disse, quando eu fui tomar a última anestesia, para fazer a hemodiálise, ele passou uma noite, um dia em hemodiálise, e ele disse assim: tu sabe, Georgina, que eu me senti me desmaterializar naquele momento. Eu me senti tão bem. E eu disse assim, mas é mesmo? Ele disse assim, sabe que era como se eu fosse desmanchando. Como se meu corpo fosse perdendo a solidez e fosse se desmanchando em 1000 pedacinhos. E não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. E eu disse assim, mas tu sabe que quando a gente desencarna, a gente não sofre? E ele disse, agora que eu estou vendo, realmente, eu não sentia nenhuma dor, eu me sentia me desmaterializar. Eu disse, então tu já sabe o que é sair deste mundo e como é. Então, meus amigos, quando nós estamos aqui fazendo qualquer exposição, qualquer reflexão, os irmãos que fazem pela internet, quantos esclarecimentos estão levando para aquelas pessoas que têm terror da morte, que veem seus entes queridos desencarnando em tenra idade e eles não sabem explicar como lidar com a dor. Quantas benesses, quanta luz, quantas sementes lançadas na terra nesses 124 anos. E quando nós estamos preparando um trabalho, né, nós que fazemos muita exposição online, a gente senta na mesa e a gente não dimensiona o trabalho que está sendo realizado. Certa vez, muitas vezes, quando a gente está fazendo o trabalho, entram multidões na nossa sala de estar. Agora vocês imaginem, cada um de nós assistindo uma live dessa, feita aqui pela casa. E vendo que aquela pessoa que está lá assistindo, começa a ter ideias, refletir sobre as palavras que estão sendo ditas. Quantas multidões de espíritos nós estamos auxiliando numa live, nós nem sequer nos apercebemos do valor que é estar na nossa casa, sentado na cadeira, com o computador na frente ou o celular, no trabalho com Jesus, porque realmente nós somos o sal da terra, a semente. Nós nem estamos, muitas vezes, cientes do trabalho que estamos realizando.
Vamos indo, vamos terminando. Emmanuel nos fala que nós vamos, aqueles que trabalham pelo esclarecimento, pela luz, por espalhar as sementes, não encontram facilidades. É claro que não encontramos. Senão a casa espírita não ia compor tanto trabalhador. Se nós não tivéssemos nenhum problema. Nós sofremos, só que nós sabemos como sofrer. Quando esquecemos de nós para pensar no outro. Então, nessa execução do trabalho, na extensão da luz, na sustentação das boas obras, não vamos nos perder tempo em ilusões e queixumes, que não sobre tempo para isso. Quando vier um pensamento de desvalor, como está difícil, eu não vou dar conta, isso está demais para mim, esquece a sombra. Quando alguém nos diz uma palavra que não nos soa tão bem, e às vezes aquela pessoa que está nos dizendo está sendo porta-voz de alguém que está nos testando, a gente esqueça, caminha para frente e vamos obrar. Muitas vezes nós nos sentimos despreparados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Como devemos agir para melhor servir? Não pensando, fingindo que não escutamos, a palavra não tão gentil, não tão cortês. Porque todos nós que aqui estamos, trabalhadores espíritas, não somos anjos. Nós trazemos as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então nós vamos encontrar na casa espírita muitos desafios também. Muitas dificuldades também com aqueles que compartilham conosco o trabalho espiritual. Porque nós somos os doentes da terra que já acordaram para o trabalho e para a luz. Então, como devemos agir para melhor servir? Eu vou buscar sempre em Emmanuel, que diz: aceita os companheiros do caminho, qual se mostra sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Como é que eu vou exigir do outro algo que eu ainda não conquistei para mim? Por que eu quero que o outro me trate bem, se eu ainda muitas vezes não consigo ser gentil, caridosa, feliz com todo mundo em todas as circunstâncias? Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Todos nós trazemos imperfeições. Sejamos indulgentes, perdoemos, saibamos calar, aprendamos a amar. Tudo isso para nos dedicar à casa espírita, a ser a luz do mundo, o sal da terra. Sei que aqui tem muitos trabalhadores. E tem os mandamentos apostólicos para aquele que trabalha na casa espírita. Vocês vão ver que fácil de fazer. É assim algo que a gente abraça feliz. Não buscar o caminho das facilidades. Não se envolver em discussões estéreis. Pregar o evangelho aos judeus, quer dizer, ao povo que não estava ainda inserido. Trabalhar com afinco no bem do próximo sem esperar recompensa. Agir com simplicidade no vestir, no falar e no agir. Procurar as pessoas que almejam os bens espirituais. Não insistir na pregação se alguém rejeitá-la. Isso aqui é muito importante.
Às vezes as pessoas não querem e a gente está ali insistindo. Não, mas comigo foi assim. Não, tem hora que a gente tem que calar e sair do cenário, né? E não nos envolver. O tempo vem certinho. Ele vai ficar ouvindo a primeira palavra que nós dissemos e aquela palavra vai movimentando as suas mentes. Confiar na assistência, a inspiração de Jesus, confiar sempre em Deus, trabalhar pelo advento do reino de Deus sem medo e sem vacilações, dedicar amor ao Evangelho do Cristo. Isso aqui foi Chico Xavier que nos trouxe, né? Pelo espírito de Humberto de Campos. Tudo muito simples e muito fácil. Mas nós vamos buscando já o encerramento das nossas reflexões sobre hoje. Falareis a criaturas que não quererão escutar a vossa voz, a voz de Deus, porque essa voz exorta incessantemente a abnegação. As pessoas não querem se tornar abnegadas, e aquilo exorta uma mudança de comportamento, e é para essas pessoas que nós estamos aqui. Muitas vezes nós estamos lá na divulgação e as pessoas estão no celular, não querem ouvir, mas a palavra fica. E vai ficando ali, que é uma sementinha, né? Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Que importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos. Quantas armadilhas nós recebemos? Quantas? Mas, se nós não devemos nada, vamos seguir em frente, levantar e seguir. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Eu faço parte de um grupo de oração às 12 horas, todas as 12 horas. Um dia o Valmor saiu e eu estava na prece, ali eu e um grupo de pessoas, que pela internet a gente faz, um grupo se reúne, quem quiser só dá o WhatsApp para mim que eu insiro, o dia que pode faço, quando não pode não é algo obrigatório, porque é uma prece. E essa prece nos dá tantos resultados positivos. O Valmor saiu, não sei, para fazer uma compra, não sei o que foi. E eu estava lá na hora da prece. E daqui a pouco o Valmor ligou. A gente faz uma prece espontânea, uma pessoa faz uma prece espontânea, ou eu, ou mais outras duas pessoas lá, ou mais outra, quando nós não estamos. E depois ela faz o Chico Xavier, o Pai Nosso do Chico Xavier e Ave Maria também de Chico Xavier. E a gente encerra, são 10, 12 minutos. E eu já tinha feito a prece espontânea, que foi eu que fiz aquele dia, aí toca o telefone. Como o Valmor tinha saído, eu atendi, eu fico no celular, eu fico no computador. Aí eu atendi e o Valmor disse assim: Georgina, acabei de bater com um carro. E eu disse assim: Valmor, como tu estás? Eu já estou bem. Bateram nele. O carro não capotou porque o Valmor estava na mão dele, então entrou com a velocidade, né? Mas aquele dia entrou devagar. E o carro passou. Perda total. O Valmor saiu sem um arranhão. E o banco dele todo retorcido. E vou dizer, mas gozado que eu não tenho nenhuma dor nas costas. Nenhum roxo, nada. E o banco dele retorcido. Mas como é que não? Eu poderia ter dito assim, mas essa peça não está adiantando é nada. Olha, o Valmor saiu. Sofreu um acidente de carro. Que prece é essa que nós estamos fazendo, que Jesus não tira do nosso caminho as dificuldades e os problemas? Graças a Deus, de todos esses anos a gente já teve a maturidade de dizer, graças a Deus que o Valmor chegou inteiro, a prece nos salvou. Se era para nós ter alguma dificuldade maior, aquele momento de prece foi para nós uma âncora, né? Um auxílio muito grande. Então, meus amigos, brilhe a vossa luz. Todos nós somos luzes. No lugar onde estamos, na família,
na condução, na rua, em qualquer lugar. Esse discurso vocês já conhecem. Nós fazemos a diferença em todo lugar e as pessoas nos conhecem pelo comportamento que nós trazemos e sabem que nós somos espíritas. Às vezes eu vejo espíritas no Face com um comportamento tão equivocado e eu digo assim, meu Deus, né? A gente tá, não é a hora, não é a hora ainda, porque nós acordamos para essa necessidade. Para terminar, eu acho essa prece tão importante, e essa fachada dessa casa que nos abriga, tão linda, né? Eu não sei se está com essa cor ainda, tá? Eu disse assim, será que está ainda com essa cor? Está. Então, brilha a vossa luz. Então, meus amigos, a todos que aqui estão, a presidente da casa, que não trabalha sozinho, a todos os departamentos constituídos, aos evangelizadores, aqueles que trabalham na mediúnica, no passe, todos nós fazemos parte dessa luz que a gente não tem noção do trabalho que realizamos. Sabe, meus amigos, eu não ia contar, mas eu acho que em vez da peça eu vou contar uma experiência que eu tive para encerrar. Eu faço parte de uma casa espírita na Obreiros do Senhor, no qual nós trabalhamos há muito tempo. A minha filha tem 50 anos e eu estava grávida quando eu estava lá com ela. Meu esposo é dessa casa. É claro que quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu trabalhei em muitas casas e eu fiquei 20 anos fora do Rio Grande do Sul. Quando eu voltei para a mesma casa. E eu também abri uma casa em Alvorada, que é Maria de Nazaré. E essa casa, eu disse assim, uma casa Maria de Nazaré, foi uma amiga minha que abriu e me convidou. Georgina, tu quer fazer parte de uma casa aqui em Alvorada? Eu disse, mas olha, eu já tenho a minha casa, eu faço palestra, eu acho que até estava trabalhando ainda na escola. Aí eu disse assim, mas é Maria de Nazaré, eu vou. Então eu vou. Eu disse, como é que eu não vou um convite para trabalhar numa casa Maria de Nazaré? Fui. Meus amigos, é uma casa que é a segunda sede que nós temos, ela é numa área verde. Então a mesa mediúnica, ela fica de frente para essa área verde que tem as janelas lá. Uma casa simples, tem 2 peças e um banheiro. E o pátio verde, as árvores, sim, gigantescas. Quando nós fizemos o primeiro trabalho mediúnico, quero falar para todos os médiuns que aqui estão, e que aqueles que recebem convites, e às vezes não aceitam porque acham que não são luz e não são o sol da terra. Quando nós estávamos lá naquele trabalho, pela primeira vez naquela casa, Maria e Bezerra, porque juntou 2, Maria de Nazaré e Bezerra de Menezes. Um espírito chegou para mim e disse assim, veja, e me mostrou, acima da nossa casa, gigante, a Virgem Maria. Eu fiquei deslumbrada com a imagem daquela Virgem. Eu disse, mas não é possível que eu estou vendo isso. Aí eu via que a Virgem caminhava arrastando um véu enorme, mas pesado demais, assim, estranho. E eu perguntei para o meu guia espiritual, o espírito que estava me desdobrando aquela imagem, e eu disse assim, por que Maria está com esse véu tão pesado e tão difícil?
Na mesma hora, Maria virou para trás, fez assim no véu, encheu as mãos de água e jogou para cima da nossa mesa. E o meu guia espiritual disse assim: esta água são as lágrimas de todos os sofridos, de todos aqueles que se comunicam nesta mesa e que choram por vocês, por intermédio dos vossos sentimentos, que vocês colocam as próprias dores, os próprios sentimentos a serviço de Jesus, sem saber se é Maria, se é José, se é João, os desconhecidos. Todos os médiuns, em todas as casas espíritas, Maria recolhe as dores e favorece simbolicamente, é claro, as lágrimas. Então, meus amigos, assim, quando nós estamos num trabalho mediúnico e que choramos muitas vezes, choramos. Eu me lembro do véu de Maria. Essa imagem que eu gostaria que vocês tivessem na mente, que cada um de nós pode se favorecer dessa bênção e dessa oportunidade, que é trabalhar em nome de Jesus, levando aonde for o nosso trabalho abnegado, que não precisa de alarde, não precisa, mas que representa uma diferença, porque realmente é o sal da terra e a luz do mundo. Aos trabalhadores, o nosso muito obrigado, que Deus nos auxilie, que assim seja. Obrigada. Georgina, então, o nosso muito obrigada por mais essa oportunidade de estar contigo e divides conosco um pouco dos teus conhecimentos e aprendizagens e aqui com carinho da nossa casa. Muito obrigado. Todos os trabalhadores. Obrigado. Então, pessoal, antes de pedir do doutor Henrique fazer a prece, nós vamos chamar a nossa amiga Marisa Bardim, que fez uma poesia na nossa casa e ela vai, então, nesse momento, recitar essa poesia. Marisa, por favor. Deixa eu botar aqui. Botou aqui. Por favor, Marisa, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Comemorando 124 anos dessa casa. Virar para nós. E a Deixa poesia, assim. na verdade, se chama 124 anos de luz. Que te Bom dia, Didi. E ela nos diz assim: há 124 anos nasceu em Pelotas uma chama de espera, mas firme e verdadeira. União e Instrução Espírita, casa de portas abertas, semeando bem na dor, na fé e na esperança primeiro. Aos que lançaram os alicerces com coragem e ideal, em tempos de luta, silêncio e incompreensão. Fica eterna gratidão por terem erguido no mundo um templo de amor, estudo e consolação. E aí surge a poesia, que repete incrivelmente praticamente as palavras da Georgina, e que nos foi passado numa coletividade de sentimentos que nos transmite assim: Sociedade, União e Instrução Espírita, Farol de Pelotas, berço de prece, estudo e união, que siga por séculos iluminando o caminho, no amor do Cristo e na lei da reencarnação. Parabéns à casa, à história e à missão que o alto te
envolvo em paz e claridade 124 anos de serviço ao bem, educando espíritos para a eternidade. Há casas feitas de pedra e há casas feitas de amor. A união e instrução espírita nasceu da fé, cresceu na dor, permanece de pé como um farol consolador. Altar sem mármore, templo sem vaidade. Tua grandeza mora no invisível, tua força chama-se caridade. Aos trabalhadores de hoje, mãos que nunca se cansam, corações que servem sem nada pedir, são vozes do Cristo no gesto simples, luz que oferece para colher e ouvir. Aos estudantes, sementes do amanhã, que aprendem, questionam, refletem e crescem, que levem no peito o Evangelho vivo e no passo seguro a fé que fortalece. Aprendam que fora da caridade não há salvação nem redenção, e que o saber sem o amor vivido é luz sem calor no coração. Senhor Jesus, Mestre amado, companheiro fiel de cada jornada, há 124 anos plantaste em solo pelotense essa casa de tua seara abençoada. Nessa casa, o Cristo não é discurso, é gesto simples, pão repartido, é lágrima acolhida sem perguntas, é perdão aprendido no sentido vivido. Aqui o invisível se faz presença e o silêncio aprende a falar. Almas chegam cansadas de si mesmas e saem com forças para recomeçar. Então, meus irmãos, quando as portas desta casa se fecham à noite, o bem continua a brilhar, pois toda semente de amor plantada no céu sempre há de frutificar. Vem de um grupo chamado Grupo São Marcos, de amor e paciência. Acredito que tenha sido um grupo que ajudou a fundar essa casa há 124 anos atrás, formando a nossa sociedade de união e instrução espírita. Então, com isso, muito obrigada. Então, a nossa gratidão a Marisa pela sua dedicação à nossa casa, pelo seu carinho com a nossa casa, a nossa gratidão à nossa vida. Então, agora eu gostaria de chamar o doutor Edir Nascente para as suas contribuições finais e também fazer a nossa prece de encerramento. Já tem que mudar números e números. Se o senhor quiser ter alguma palavra sobre a nossa casa, sinta-se à vontade. Mas temos 11. Não vamos embora, a gente tem bolo, depois Gente, embora a gente comemore oficialmente o aniversário da Sociedade Mundial dia 29 de dezembro, na verdade, ela se fundamentou em 3 reuniões. A primeira ocorrida a 27 de dezembro de 1901, ou seja, hoje está fazendo 124 anos. Depois continuou no dia 29 de dezembro e terminou no dia 13 de janeiro de 1912. Então, foram 3 reuniões que caracterizaram a fundação da Sociedade Mundial. Então, o grupo fundador resolveu considerar a comunidade oficial da fundação dia 29 de dezembro. Inclusive, até hoje, a gente continua festejando esta data. Quando eu cheguei nesta casa, ali no minúsculo meu parente constava 73 anos. Eu pensei assim, você tem 24 anos. Eu já estou pensando em preparar a palestra aos 200 anos.
Oito? Todos vocês. Quando você vai para esse caminhão, Podia ser 150, 200, e já está. sim. Maior presente. E vamos agradecer ao alto, Deus e Jesus, pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos nessa festividade tão importante da nossa casa, para todos nós. E pensamos ao alto que sejamos envolvidos em vibrações positivas, de paz, de harmonia, de equilíbrio, e que possamos continuar com essa tarefa e certamente ainda vai longe. O amor e a paz de Deus de Jesus envolva todos nós, agora e sempre. Pessoal, então, gostaria de fazer um convite para vocês para no dia 29